A paz do Senhor Jesus, graças a Deus por esse dia de hoje, né? Maravilhoso. Independente das dificuldades, independente das lutas, independente das provações, que o Senhor nos chamou para lutar, para batalhar, para nos dar ensinamento, para nos dar fortalecimento, para nos dar renovo, para nos ensinar a palavra do Senhor, mas também nos deu a oportunidade de acordar, né? De estar nesse mundo ainda, mesmo que de passagem. Vamos trazer a nossa palavra hoje aqui em João 21. A pesca maravilhosa. Todo mundo conhece muito bem esse versículo, essa passagem sobre os milagres de Jesus, né? Enquanto ele caminhava na terra. Mas depois, com a presença do Espírito Santo e com a promessa de que ele viria nos buscar. Mas também que nós sejamos imitadores de Cristo. Imitadores na fé, imitadores nas práticas, imitadores nas bondades, nas misericórdias, imitadores, tentar se consertar a cada dia. A palavra do Senhor nos fala isso, nos relata. Vamos trazer aqui o 4, o 6, até onde o Senhor tocar. E sendo já pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhe disse: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e lá não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: E o Senhor? E quando a Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque já estavam distante da terra, senão quase 200 covados, levando-se a rede cheia de peixes. Amém? Até aqui somente. Mas o que eu quero trazer hoje para o nosso dia, nossa meditação, nossa reflexão hoje, nessa manhã, é a parte que fala, onde ele fala se tinham de comer, e eles responderam que não, porque passaram a noite a pescar. Os pescadores naquela época, o mantimento, o alimento vinha da pesca, tinha que ter uma boa pesca, tinha que ter uma boa produção. Não é diferente hoje de um caminhoneiro que vai fazer suas cargas, não é diferente de um trabalhador que sai para trabalhar e depende de uma produção para ser o alimento, para o seu salário ser beneficiado no final do mês. Não é diferente de uma manicure que precisa das suas clientes para poder ter uma produção, de uma cabeleireira que precisa das suas clientes para ter uma produção. Se for um mês fraco, vai ter uma produção pouca. E naquela noite, eles passaram a noite e não pescaram nada. E a palavra do Senhor aqui fala assim: E disse-lhes, lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixe. Então foi muito abençoada. Foi muito abençoada quando eles lançaram ao lado contrário do que eles estavam fazendo. O que eu quero dizer, irmãos, para nós hoje? Com essa palavra, com essa meditação hoje dessa palavra. Muitas vezes nós temos orado, insistido numa oração, insistido de uma forma de buscar, de cobrar, às vezes mudança. Eu falo por mim, porque a gente vem aprendendo a todos os dias. E às vezes o Senhor só quer que a gente muda a frequência, muda a forma que você vem orando, muda a maneira que você vem orando, porque às vezes você tem uma visão que as outras pessoas não estão tendo. Então não adianta você insistir batendo daquela forma, porque você não vai ganhar. A palavra do Senhor fala sobre estratégias, né? E quando Jesus chega e fala para eles, que ele pergunta o que eles tinham de comer, e eles disseram, não temos nada, ele diz, muda. Tipo, joga para o lado direito. Talvez eles estariam nessa passagem pescando pelo lado esquerdo. Já tinham tentado às vezes, mas o Senhor mandou tentar novamente.
Muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar no tempo de Deus, a gente atravessa, né, a situação, a gente coloca... Tem um ditado popular que a gente fala, a gente coloca a carroça na frente dos bois. Principalmente quando a gente está aflito, quando a gente está ansioso, quando a gente está desesperado, porque isso é do homem, isso é do ser humano, isso é falha nossa. E o Senhor está tentando nos convencer que precisamos confiar nele, no meio da provação. Ah, irmã Duran, mas é difícil. Mas se não fosse difícil, o Senhor não estaria falando para nós que o impossível seria com ele. E o possível era nosso fazer. Quando ele mudou a direção, eles já não podiam mais carregar a rede de tanta multidão de peixe que tinha. Então você imagina o milagre que aconteceu para aqueles pescadores. E nesta manhã, nessa reflexão, nessa meditação, nesse devocional, nessa meditação para o nosso dia de hoje, o que eu quero trazer? Muda a frequência da sua oração, muda a direção da sua oração. Muitas vezes você está pedindo para Deus, assim como eu já fiz muito, de orar, querendo mudar o próximo. Muda. As atitudes não me agradam, não tá sendo bem, não tá indo bem, não tá favorecendo, não tá legal, não tá maravilhoso. Muda, Senhor. Muda minha família, muda meus amigos, muda meu esposo, muda os meus filhos, muda a forma deles ver, deles enxergar, ou das práticas, ou das situações que estão acontecendo, muda. Até que um dia o Senhor falou para mim, muda a forma de orar. E eu disse, mas não tá certo, Senhor? Talvez não é dessa maneira. Quando eu comecei a orar para o Senhor mudar a mim, para mim focar no que Ele queria, qual era a minha missão, qual era a minha tarefa, o que era para eu fazer, muda a minha visão, amplia a minha visão espiritual, muda o meu jeito de observar, me coloca no lugar das pessoas, sabe? Porque tem muito da gente que só vê o nosso lado e não olhar o lado do outro. Cobrar muito os outros, mas não cobrar a gente. E o Senhor foi trabalhando de uma maneira diferenciada, tranquilizada, em paz, abrindo os meus olhos espirituais, mudando aquilo que eu achava que não tinha mais jeito, trabalhando nas partes necessárias, onde eu tinha colocado anos em orações. E o Senhor está trabalhando. Então descansa no Senhor e aprende que há momentos que você precisa mudar a oração, mudar a frequência do que você vem pedindo, mudar a forma de você orar, mas também a forma de você entender que nem tudo é sobre você. Nem tudo é sobre você querer que seja mudado. E muitas vezes, a forma que Deus quer mudar você. A paz do Senhor Jesus, que nessa manhã fique com a presença do Espírito Santo na tua vida, na tua jornada, no teu barco. Que a pesca seja milagrosa dentro das suas orações, dentro do que você tem pedido. A paz do Senhor Jesus.